Meus queridos netinhos, se eu fecho os olhos agora, consigo me ver novamente, uma jovem mulher, com um coração cheio de esperança e a alma leve. Eu morava aqui em São João da Boa Vista, em uma casinha simples, mas aconchegante, com meu marido, um homem bom e trabalhador. Nós éramos um casal respeitado na comunidade, e nossa vida, para quem olhava de fora, parecia um verdadeiro conto de fadas, um sonho perfeito. Lembro-me das manhãs ensolaradas, do cheiro de café fresco no ar, do som dos pássaros no quintal. Eu cuidava da casa com carinho, plantava minhas flores no pequeno jardim e ajudava meu marido na lida da roça. Compartilhávamos refeições simples, conversas sobre o dia e os planos para o futuro. Não tínhamos luxos, mas tínhamos algo que eu valorizava acima de tudo: a paz e a aparente tranquilidade de um lar. Todos os vizinhos nos elogiavam, dizendo que éramos um exemplo de família, e eu sorria, grata por aquela vida que parecia tão abençoada. E então, para coroar essa felicidade, veio ele, meu primeiro filho, um bebê lindo, saudável que chegou para completar o nosso quadro de família perfeita. O nascimento dele foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu o segurava nos braços e sentia um amor tão imenso que chegava a doer. Vê-lo crescer, dar os primeiros passos, pronunciar as primeiras palavras, era a minha maior alegria. Cada risada dele era música para os meus ouvidos, e cada abraço me enchia de uma satisfação indescritível. Mas, meus queridos, debaixo de toda essa aparente perfeição, havia uma sombra, um abismo profundo que eu guardava no mais íntimo do meu ser. O meu filho, o meu anjo, veio ao mundo carregando um segredo no berço. Um segredo que eu e minha mãe havíamos arquitetado com desespero, para proteger a reputação da família e a inocência do meu bebê. A verdade era que o pai biológico dele não era o meu marido. A história do seu nascimento era uma farsa, bem construída. Ninguém, nem mesmo meu marido, sabia a verdade completa. Ele, em sua bondade, assumiu a paternidade da criança com todo o amor do mundo, e eu o observei cuidar do nosso filho como se fosse seu de sangue. Essa atitude dele, ao mesmo tempo que me trazia um alívio imenso, também me causava uma dor profunda e uma culpa silenciosa. Eu vivia em constante apreensão, com medo de que, a qualquer momento, a verdade pudesse vir à tona e destruir essa vida perfeita no sonho que eu havia construído. Segredo no berço era um peso esmagador. Ele pairava sobre nós como uma nuvem escura, invisível para todos, mas pesada demais para mim. Cada vez que meu filho chamava meu marido de pai, um aperto gelado invadia meu peito. Eu me perguntava se ele, um dia, sentiria falta de algo, se a intuição o levaria a questionar suas origens. A incerteza era um tormento diário. Eu vivia em um estado de alerta constante. Qualquer pergunta sobre o passado, qualquer comentário sobre a época do meu casamento, me fazia tremer. Aprendi a arte de desviar o assunto, de dar respostas vagas, de sorrir e mudar de conversa. Era exhaustible muse queridos viver, sempre alerta sempre, com o coração disparado, com o medo de que as pistas ocultas pudessem ser notadas. A minha alma, antes leve e cheia de sonhos, estava agora aprisionada por essa mentira. Eu não podia ser plenamente eu mesma. Não podia compartilhar minhas angústias mais profundas, porque o risco de um deslize era grande demais. E assim, em meio àquela aparente vida perfeita, eu carregava um segredo doloroso, um mistério que o acompanharia meu filho desde o seu berço, e que transformaria cada dia em uma constante performance para ocultar a verdade. Muse Nettenhas, se o meu coração já vivia sob o peso daquele segredo no berço, a cada dia que meu filho crescia, esse peso se tornava ainda mais real. Ele, meu doce menino, ia se desenvolvendo, e com ele surgiam semelhanças inesperadas que me gelavam a espinha. Eram pequenos detalhes, traços que só eu, com o conhecimento da verdade, conseguia identificar, e que me faziam viver em um tormento silencioso. Lembro-me de observá-lo enquanto ele dormia, com aquela paz dos anjos. Meu coração se enchia de amor, mas meus olhos buscavam, involuntariamente, por algo que o
ligasse ao pai biológico. Um formato de nariz, um jeito de curvar a boca ao sorrir, a cor dos olhos quando a luz batia de um certo modo, e para meu desespero, eu encontrava, não eram semelhanças gritantes, que qualquer um notaria, mas para mim, que carregava a verdade. Eram como pistas, pistas ocultas, que pareciam gritar a cada dia. O medo de que alguém mais percebesse era constante. Eu vivia em um estado de alerta, sempre atenta aos comentários dos vizinhos, dos parentes, dos amigos aqui em São João da Boa Vista. Se alguém dizia, nossa, ele tem o mesmo jeito do seu irmão Maria, meu coração disparava. Meu irmão, que era o pai biológico, tinha um sorriso característico, e cada vez que meu filho o imitava, mesmo que sem querer, eu sentia um frio na barriga. Eu sorria de volta forçadamente e rapidamente mudava de assunto, tentando desviar a atenção, como se a minha vida dependesse disso. Meu marido, em sua bondade e inocência, nunca percebeu nada. Ele via as semelhanças com a nossa família, com os traços que se misturavam entre nós. E isso, de certa forma, era um alívio imenso, mas também era uma dor, pois eu sabia que ele vivia uma ilusão e que eu era a única a carregar o peso daquela verdade. Eu o via brincar com meu filho, ensiná-lo as coisas da roça, e o amor entre eles era tão puro que me partia o coração saber que ele não era o pai de sangue. A cada ano que passava, as semelhanças inesperadas pareciam-se. Meu filho tinha um jeito de andar, um tom de voz que por vezes me remetia a ele. Eu tentava me convencer de que era apenas coisa da minha cabeça, da minha culpa, mas a verdade era teimosa. Aqueles traços eram as marcas do destino, os vestígios de um amor fugaz que eu havia tentado apagar, mas que se manifestavam na carne e no sangue do meu próprio filho. Essa fase da minha vida foi de um tormento silencioso e constante. Eu amava meu filho mais que tudo, mas cada olhar para ele era um lembrete do segredo que eu carregava. Eu me sentia presa em uma teia de mentiras, onde cada dia era uma performance, um esforço para manter a farsa. E o medo de que meu filho, em sua inocência, um dia fizesse uma pergunta que eu não pudesse responder, ou que ele mesmo percebesse as pistas ocultas, era uma sombra constante sobre a minha alma. Eu vivia com a certeza de que, a qualquer momento, o castelo de cartas que eu havia construído poderia desabar. Meus netinhos, se o meu coração já vivia sob o peso daquele segredo no berço, e das semelhanças inesperadas que me atormentavam, a vida em São João da Boa Vista ainda me impunha outro desafio. Os olhares curiosos e os sussurros da comunidade. Nossa cidade era pequena, e a vida de um era a notícia de todos. Ninguém escapava da observação atenta das comadres, dos vizinhos que viam tudo da janela, e dos parentes, que, com um sorriso, faziam perguntas dissimuladas. Eu me sentia constantemente vigiada, como se a qualquer momento alguém pudesse descobrir. A farsa que eu vivia, as manhãs na feira, as tardes na igreja, os encontros casuais na rua, menos, cada situação era um teste. Eu tentava manter uma postura tranquila, um sorriso no rosto, mas por dentro, meu coração disparava a cada vez que via um grupo de mulheres cochichando e, de repente, silenciando quando eu me aproximava. Aqueles sussurros eram como agulhas, finas espetando minha pele, me lembrando que, apesar de todo o meu esforço, a verdade estava sempre à espreita. As perguntas eram a parte mais difícil. Não eram diretas, claro, mas cheias de segundas intenções. Maria, seu menino está crescendo tão rápido. Não parece ter nascido antes da hora, não é? Ou de quem será que ele puxou esse jeito tão calado? Eu tinha respostas prontas, ensaiadas. Comadre, ele é muito esperto. Se desenvolve rápido. Ou pegou o jeito do pai, que também é quietão. Minha voz soava normal, mas minhas mãos tremiam, e um frio me percorria a espinha. Cada vez que eu me saía bem de uma dessas entrevistas, sentia um alívio temporário, mas o medo voltava logo em seguida. O meu filho, na sua inocência, era o centro de muitos desses olhares. Ele era um bebê lindo, depois um menino esperto, e a gente se orgulhava dele. Mas quando alguém o elogiava, eu sentia uma pontada de pavor. Meu maior medo era que,
as pistas ocultas, aquelas semelhanças com o pai biológico, fossem notadas por alguém mais perspicaz. Eu me convencia de que, se vissem, o escândalo seria inevitável, e toda a minha vida de sacrifícios para proteger minha família desmoronaria. A própria família estendida, tios, primos, que também conheciam o pai biológico, embora eu o tivesse apagado da minha vida, menos era uma fonte constante de ansiedade. Eu os observava, tentando decifrar seus olhares. Será que desconfiavam? Será que sabiam? A cada reencontro, eu reconstruía mentalmente a fachada, garantindo que não houvesse rachaduras em minha performance. Essa vigilância externa se somava à minha solidão amedrontada. Eu não podia me abrir com ninguém, nem mesmo com minhas irmãs, pois o segredo era muito grande e perigoso. Sentia-me isolada, vivendo em um universo particular de medo e apreensão. Os dias e as noites eram marcados por um tormento silencioso, onde o pavor do julgamento da sociedade e o medo constante da descoberta eram meus únicos companheiros. A vida perfeita que eu tentava projetar para o mundo era, na verdade, uma farsa custosa, construída sobre uma base de segredos e medo. Muse netenhas, se os olhares curiosos e os sussurros da comunidade já me deixavam em constante alerta. O que realmente me fazia suar frio eram as pequenas perguntas do meu filho. Ele crescia, esperto e curioso, e em sua inocência, começava a questionar o mundo ao redor. Para ele, eram apenas dúvidas de criança. Para mim, cada pergunta era uma armadilha, um campo minado que ameaçava explodir o segredo que eu guardava. Lembro-me de um dia, ele devia ter uns 5 ou 6 anos, estávamos sentados na varanda da nossa casa em São João da Boa Vista, e ele, com aqueles olhos grandes e puros, me perguntou: Mãe, de onde eu herdei esse cabelo tão liso? O do papai é mais enrolado, né? Meu coração disparou. O cabelo liso, meus queridos, era uma das pistas ocultas, um traço marcante do pai biológico. Eu forcei um sorriso, tentei manter a calma, e respondi com a voz mais firme que pude: Meu filho, o cabelo liso é da vovó, da minha família. Voca puxou um pouquinho de cada um. Ele aceitou a resposta, mas o susto que eu levei foi imenso. Outra vez, ele, brincando com meu marido, perguntou: Papai, onde o senhor morava antes de conhecer a mamãe? Eu gelei. A história do meu marido antes do nosso casamento era a base da farsa, a narrativa que eu usava para justificar o nascimento precoce do nosso filho. Meu marido, que era um homem de poucas palavras, deu uma resposta breve e genérica sobre trabalhar em outras fazendas, e eu rapidamente intervi, contando uma história um pouco mais elaborada, com detalhes que inventava na hora sobre a vida dele antes de nós. Era um disfarce de normalidade que eu aperfeiçoava a cada dia. Minha vida era uma atuação constante. Eu precisava estar sempre um passo à frente, antecipando as perguntas, criando respostas convincentes, mantendo a coerência da mentira. O medo da descoberta era o meu maior diretor, e eu era a atriz principal de uma peça que duraria décadas. Eu me observava, corrigia meu tom de voz, meu olhar, para que nada em mim traísse a verdade. Se alguém falava do passado, eu mudava de assunto abruptamente. Se surgia um comentário sobre alguma semelhança do meu filho com alguém da família do pai biológico, eu me apressava em atribular a algum parente distante do meu marido. O cansaço de manter essa fachada era imenso. As noites eram cheias de insônia, com a mente remoendo as conversas do dia, os perigos que eu havia evitado, os riscos futuros. Eu amava meu filho com uma intensidade que só uma mãe entende, e era esse amor que me dava forças para continuar a farsa. Eu vivia pela sua inocência, pela sua felicidade, pela sua vida que eu havia conseguido construir sob essa nuvem de mistério. Essas pequenas perguntas eram como alarmes, lembrando-me constantemente da fragilidade da minha situação. Elas me faziam sentir o peso da solidão amedrontada, pois eu não podia compartilhar esse tormento com ninguém. Eu era a única guardiã daquela verdade, e a responsabilidade de mantê-la oculta era um fardo que só eu carregava. E assim, eu segui em frente dia após dia, com um sorriso no rosto,
e um segredo no coração, aperfeiçoando meu disfarce de normalidade para proteger o meu filho e a vida que havíamos construído. Musir netin has, se as pequenas perguntas do meu filho já me faziam viver em estado de alerta, havia algo ainda mais angustiante: a presença do outro. Refiro-me ao pai biológico do meu filho, aquele homem do meu primeiro amor secreto, que eu havia tentado apagar da minha vida, mas que ainda fazia parte do nosso círculo social aqui em São João da Boa Vista. Ele não tinha sumido do mapa, apenas da minha vida mais íntima. E o medo dos encontros fortuitos era uma tortura constante, era um calafrio que me percorria a espinha toda vez que o via na rua, na missa de domingo, ou, pior ainda, em alguma festa de família. Mil Corca disparava no peito, e eu senti um nó na garganta. Ele, para o mundo, era apenas um conhecido, um parente distante ou um ex-colega da fazenda. Para mim, era o segredo encarnado, a prova viva da farsa que eu vivia. Eu o observava de longe, disfarçadamente, com um misto de pavor e uma curiosidade dolorosa. Como ele estava? Será que ele pensava em mim? No filho que ele nunca reconheceu? Mas essas perguntas ficavam presas na minha mente. A minha prioridade era uma só: proteger a todo custo a vida dupla que eu havia construído, garantindo que ele não percebesse nada e, principalmente, que meu filho nunca notasse a ligação. O pavor de que o meu filho, na sua inocência, pudesse vê-lo e, por alguma pista oculta, percebesse uma semelhança, era uma agonia. Se eles estivessem no mesmo ambiente, eu redobrava a minha vigilância. Minha voz ficava mais alta, meus gestos mais marcados, tudo para desviar qualquer atenção que pudesse recair sobre a interação entre eles. Eu ria mais, conversava mais, criava uma barreira sonora e visual para afastar qualquer possibilidade de reconhecimento. Lembro-me de uma vez, numa festa de casamento, meu filho, ainda criança, correu em direção a ele para pegar uma bola que havia escapado. Meu mundo parou. Eu senti o ar rarear nos meus pulmões. Fui atrás dele como um raio. Chamei-o rapidamente e o tirei dali com uma desculpa qualquer. Meu tio sorriu para meu filho, um sorriso amigável, sem qualquer malícia. Mas para mim, aquele momento foi um teste de fogo, uma prova de que, a qualquer instante, a farsa poderia ruir. Essa presença do outro me fazia reviver constantemente o trauma do meu passado, o amor fugaz e a consequência inesperada. Era um lembrete vivo de que a verdade, por mais que eu a escondesse, ainda existia. Eu vivia com a sensação de que meu segredo era como uma corda bamba, e que a qualquer momento, um passo em falso, um olhar desatento, poderia me fazer despencar no abismo da revelação. A vida era uma performance exaustiva. Minha alma sentia o cansaço de manter o disfarce de normalidade, de não poder ser plenamente eu mesma. Cada encontro com ele era um gatilho para o medo, uma batalha interna para controlar minhas emoções e garantir que ninguém desconfiasse. David. E assim, eu seguia em frente, dia após dia, com a nuvem de mistério pairando sobre a vida do meu filho, enquanto o medo da descoberta me acompanhava como uma sombra fiel. Meus netinhos, se a presença do outro e as pequenas perguntas já me mantinham em um estado de alerta constante, havia algo ainda mais profundo que me atormentava: a intuição materna. Meu filho crescia, e eu o via observando o mundo com uma curiosidade que me lembrava tanto, bem, que me lembrava dele, do pai biológico. Apesar de eu ter me esforçado tanto para esconder as pistas ocultas, eu sentia que ele, de alguma forma, percebia que algo estava faltando na sua história. Não, eram perguntas diretas, como as de quando ele era criança. Agora, como jovem e depois como homem, a curiosidade dele se manifestava de outras formas. Era um olhar demorado para fotografias antigas, especialmente aquelas onde meu marido e eu aparecíamos antes do seu nascimento. Era um interesse súbito em árvores genealógicas ou em histórias de família que eu evitava detalhar. Elle fez a pergunta que nunca ousou fazer, em voz alta, aquela que martelava na minha cabeça: mãe, quem era o meu pai de verdade? Mas eu sentia essa pergunta em seu olhar, nas suas pausas, no seu silêncio respeitoso. Esse silêncio dele, paradoxalmente, era tanto um alívio
quanto uma angústia. Um alívio, porque significava que ele não estava forçando a barra, não me confrontava diretamente com a farsa, mas uma angústia, porque eu sabia que ele estava buscando respostas, e eu era a única que podia dá-las, mas estava presa pelo medo e pelo peso do meu próprio segredo. Eu via a semente da dúvida plantada em seu coração, e isso me doía. A intuição materna é algo poderoso. Músico Aredos, ela me dizia que por mais que eu tivesse construído uma vida perfeita no sonho para ele, uma parte de seu ser buscava uma verdade mais profunda sobre sua origem. Eu o via se destacando em algo, ou reagindo de um jeito particular a certas situações, e pensava: isso é do pai biológico. Eram conexões invisíveis, sentidas apenas por mim, que o reforçava a existência daquele mistério que eu tanto tentava manter oculto. O fardo da vigilância era exaustivo. Eu monitorava cada interação dele com meu tio, o pai biológico, em reuniões de família aqui em São João da Boa Vista. Ele era um parente distante para meu filho, e a relação era cordial, sem profundidade, mas cada olhar, cada risada compartilhada me fazia reviver o pavor de que uma semelhança gritante pudesse ser percebida por meu filho, ou por outras pessoas. Era um jogo perigoso de aparências, e eu era a única jogadora ciente de todas as regras. O cansaço da alma era profano. As noites eram cheias de insônia, com a mente remoendo as conversas do dia, os perigos que eu havia evitado, os riscos futuros. O silêncio que eu mantinha era uma barreira entre mim e meu filho, mesmo quando ele estava perto. Eu queria desatar esse nó, contar a verdade, mas o medo das consequências, da dor que isso traria para ele, ainda me paralisava. Ele estava vivendo uma vida feliz, uma vida construída com tanto sacrifício meu, teria eu o direito de abalar tudo isso com a minha verdade? E assim, eu segui, com a pergunta que nunca ousou fazer ecoando em meu coração. E o amor por meu filho, sendo a única luz em minha escuridão secreta. Eu sabia que a velhice se aproximava, e com ela, um desejo inadiável de me libertar desse peso, meus netinhos. Se a intuição materna e o silêncio do meu filho já me apertavam o coração, viver com o fardo da vigilância constante era o que realmente me exauria. Minha vida se tornou uma performance ininterrupta, um teatro particular, onde eu era a única atriz, ciente da verdade. Cada dia era uma batalha, para que as pistas ocultas não viessem à tona, e o medo da descoberta era meu companheiro mais fiel, um tormento que me impedia de ter paz. Eu monitorava cada palavra que saía da minha boca, cada gesto, cada expressão. Tinha que ser perfeita, natural, para não levantar a menor suspeita em São João da Boa Vista. Se alguém perguntava sobre o passado, sobre a minha juventude, ou sobre o início do meu casamento, eu mudava de assunto, com a maior naturalidade, ou inventava histórias que se encaixassem na farsa. O meu disfarce de normalidade era tão bem construído, que às vezes eu mesma quase acreditava nele. O cansaço da alma era profundo. As noites eram cheias de insônia, com a mente remoendo as conversas do dia, os perigos que eu havia evitado, os riscos futuros, o peso do segredo no berço do amor fugaz, do casamento por necessidade. Tudo isso se acumulava, tornando-se uma carga insuportável. Eu queria ser livre, gritar a verdade, desatar os nós que apertavam meu peito, mas sabia que isso destruiria muitas vidas, inclusive a do meu filho, que crescia feliz e alheio a tudo. Ainda havia meu tio, o pai biológico, ocasionalmente. Eram breves encontros em festas de família ou na rua. Meu coração disparava, e eu intensificava minha vigilância. Observava a interação dele com meu filho, temendo que uma semelhança, um olhar, pudesse desvendar o mistério que eu tanto guardava. Ele, por sua vez, nunca demonstrou nada, agindo como um parente qualquer, o que era um alívio, mas também uma dor silenciosa, pois ele também carregava essa ausência de reconhecimento. Meu filho cresceu, tornou-se um homem bom, trabalhador, com sua própria família e seus próprios sonhos. Vê-lo realizado era minha maior alegria, mas também o maior lembrete da mentira que o envolvia desde o nascimento. Ele vivia uma vida construída sobre uma farsa,
e essa consciência era um fardo ainda maior para mim. Eu vi a pergunta que nunca ousou fazer nos olhos dele, uma busca silenciosa por uma peça que faltava no seu quebra-cabeça. Eu me sentia presa em uma prisão invisível, criada por mim mesma, para proteger a todos. O preço daquela farsa era a minha própria autenticidade, a minha capacidade de ser plenamente eu mesma, de compartilhar meus medos e angústias mais profundas. Eu vivia com a sensação de que meu segredo era como uma corda bamba, e que a qualquer momento, um passo em falso, um olhar desatento, poderia me fazer despencar no abismo da revelação. Essa vigilância constante e o cansaço da alma me esgotavam. Mills Nettenhaus. Eu ansiava por um fim, por uma libertação que parecia nunca chegar, mas o desejo de manter a paz da minha família e a inocência do meu filho me impulsionava a continuar a farsa, dia após dia, carregando o peso daquela verdade, que nunca cicatrizou. A vida, meus netinhos, tem seu próprio ritmo, e a gente nem percebe quando a juventude se esvai e a velhice chega. De mansinho, com suas rugas, seus cabelos brancos e suas dores nas juntas. Mas com a velhice, veio também algo que eu não esperava. Uma necessidade premente, quase dolorosa, de aliviar a alma. O segredo que eu carreguei por tantas décadas, aquele que me acompanhou em cada passo da minha vida dupla, começou a pesar ainda mais. Não era mais um fardo a ser escondido, mas uma verdade que precisava ser libertada. Os dias se tornaram mais lentos, e as horas de reflexão, meis inumorosos, sentada aqui na varanda da minha casa em São João da Boa Vista, vendo o sol se pôr. Sobre as montanhas, eu revisitava cada capítulo da minha vida, as alegrias, as tristezas, os amores, as perdas, e em meio a todas essas memórias, o mistério da paternidade do meu filho mais velho, fruto daquele amor fugaz, brilhava como uma ferida antiga, que mesmo cicatrizada por fora, ainda doía por dentro. As cicatrizes do tempo estavam ali, mais evidentes do que nunca, e o custo da minha alma calada se fazia sentir em cada fibra do meu ser. Eu via meus filhos, já adultos, alguns com cabelos grisalhos como os meus. Meu filho, o mais velho, com sua vida construída e sua própria família, ainda carregava a pergunta que nunca ousou fazer nos olhos. Vê-lo assim, tão perto da verdade, mas ainda tão alheio a ela, aumentava o meu desejo. E pensava, como eu poderia partir deste mundo, levando comigo essa história, essa parte tão crucial da minha existência, sem que eles soubessem. O medo do julgamento, que antes era tão forte e ditava minhas escolhas dolorosas, começou a diminuir. Foi substituído por um desejo ainda maior de autenticidade, de paz, e o Senshakyu, para encontrar a verdadeira serenidade antes de partir. Eu precisava me despir daquela mentira que me acompanhava desde a juventude. Não era mais uma questão de proteger a mim ou a minha família da vergonha social. A sociedade mudou muito desde os meus tempos de menina, as pessoas estão mais compreensivas, os tabus, embora ainda existam, não têm o mesmo poder esmagador de antes. A verdadeira proteção que eu buscava agora era para minha própria alma. Eu queria me sentir leve, sem pesos, sem nós na garganta. Antes de encontrar meu Criador, eu senti que o silêncio, antes um escudo, tornara-se uma prisão. Uma prisão dourada, sim, com muito amor e carinho ao redor, mas uma prisão. Ainda assim, eu queria poder olhar para meus filhos e netos e ter a certeza de que eles me conheciam de verdade. Não apenas a versão que eu havia construído para o mundo, o desejo inadiável de revelar, de confessar, de ser totalmente transparente, crescia a cada dia. Era um grito interior por libertação que ecoava dentro de mim, cada vez mais alto, sufocando o medo. Os riscos eram claros. Claro, a revelação poderia causar dor, confusão, talvez até raiva. Meu filho mais velho, principalmente, poderia se sentir traído, enganado por toda uma vida. Mas a alternativa, a de morrer com o segredo, parecia-me ainda mais terrível. Era como deixar um quebra-cobeca incompleto para trás, uma peça faltando na história da nossa família, uma carga insuportável para minha alma que eu não estava disposta a pagar. Passei a rezar mais,
a pedir orientação. Pedi a Deus a coragem para dar esse passo, para encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a cura, não só para mim, mas quem sabe, para todos os envolvidos. O alívio que eu imaginava sentir ao finalmente falar era uma força motriz, um sopro de esperança nos meus últimos anos. E assim, meus queridos, a vovó aqui, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, começou a amadurecer a ideia de que o adeus não seria completo sem a verdade. Não era mais uma questão de esconder, mas do reveler, de desfazer os nós que o tempo havia apertado. A velhice me trouxe a sabedoria de que a vida é finita e que certas coisas não podem ser levadas para o túmulo. E o maior desejo do meu coração antes do partir era ter a alma lavada, livre e em paz. O próximo passo, eu sabia, o mais difícil, mas também o mais libertador. Chegou, meus netinhos. O momento que eu tanto temi e, ao mesmo tempo, tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio com seu olhar de pesar, e eu sei que o fim está próximo. Mas, por incrível que pareça, não sinto medo. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe, e com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. A decisão de contar o meu segredo no limite da vida não foi um capricho, mas uma necessidade profunda. Tiamenha, alma. Eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira se eu me despedisse de vocês com a verdade escancarada, por mais dolorosa que ela fosse. Naquela manhã de uma sexta-feira de julho de 2025, aqui em São João da Boa Vista, chamei meus filhos. O meu primogênito, o mais velho, aquele por quem tudo começou, e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um, sentar-se ao redor da minha cama, com os rostos preocupados, os olhos marejados. O silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante e pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam. Olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas, apenas a verdade. Comecei do começo da minha juventude interrompida e do amor que desafiou o certo. Contei sobre a consequência inevitável e o pânico da descoberta que senti. Falei do conselho da minha mãe para ocultar a todo custo, do casamento de aparências que foi a minha saída honrosa e do nascer da farsa que deu início à minha vida dupla. Expliquei como o amor de mãe foi a luz na minha escuridão e como vivi na mentira, sentindo o preço da minha paz interior e o medo constante da descoberta que trouxe as cicatrizes do tempo. Finalmente, abordei a carga insuportável do segredo que a velhice me impôs, culminando no grito interior por libertação. E então, meus netinhos, com a voz embargada, mas firme, fiz a confissão final. Meu filho, o pai real, não era quem você pensava. E revelei o nome. Quem era o pai desconhecido? Foi o desvendamento do mistério que pairava sobre a vida dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam com olhos arregalados, chocados, incrédulos. Vi a dor em seus rostos, a confusão, a raiva talvez. O meu primogênito, em particular, empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Era a triste verdade revelada no fim, nua e crua, sem enfeites, sem atenuantes. Expliquei as razões da minha decisão, a necessidade de protegê-lo, meu filho, do julgamento de uma sociedade cruel, de dar a ele um nome e um lar, de preservar a honra da nossa família, ainda que isso significasse viver uma mentira por toda a vida. Falei do medo constante,
do peso da mentira que carreguei sozinha, das noites em claro da culpa que me coroía. Não pedi perdão, pois sabia que o que fiz foi por amor e por desespero. Apenas pedi compreensão. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas do choque, de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era, sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração pela força que tive de carregar um segredo tão grande por tanto tempo. Aqui o momento, Muzinetenhas, foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse, finalmente, respirar de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui, no meu leito de morte, no limite da vida, eu escolhi a liberdade, a paz de uma alma que finalmente se revelou por completo. Meus amados netinhos, o ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram um espelho das minhas próprias, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos, sim, mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir: a compreensão. E, com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse, com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento, músico Aredos, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história Muzinetinhas, Naui, para ser um fardo para vocês. Pelo contrário, que ela seja um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco. Nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes, as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos, e temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno, um amor que me levou a sacrificar minha própria paz, em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los, crescer e formar suas próprias famílias aqui em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família, mas acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar, pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis que a vida, inevitavelmente, lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação. Aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis. Aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros. E é na aceitação plena de tudo isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo. Quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências. Mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim, mas, antes do parte,
Quero que saibam que o amor que senti por vocês é imenso, maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história, e eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo. Que a busca pelo conhecimento da própria verdade traga ao meu filho e a todos vocês uma paz que eu só pude sentir agora, e que o nosso amor incondicional transcenda qualquer segredo. Agora, meus queridos, abracem-me. A vovó vai descansar.